começando aqui na Rádio FM do Povo. O programa mais polêmico. Vai lavar a louça, doidinha! Mais divertido. E opinativo. Tá gostando, né? Programa CM7 no ar. É só aqui na Rádio FM do Povo. O resto é imitação. O resto é imitação. Simbora, meus amigos, são 19 horas e desde já nós queremos aqui agradecer pelo carinho da sua audiência a todos que estavam aí na companhia de Puqueca de Cápio, essa boca mais sensual do estado do Amazonas. Vai ficar conosco em mais uma edição do programa CM7 no rádio aqui pela 94.3. Meus amigos, seja você da capital, seja você do interior do nosso estado, de diversas partes do Brasil e também pelo mundo, você que está nos acompanhando pelas nossas plataformas digitais, deixe seu like, deixe seu comentário, mas acima de tudo, deixe seu compartilhamento para que todas as nossas informações possam se propagar com mais rapidez pelas suas redes sociais. E a você que nos está, nesse exato momento, nesse trânsito maravilhoso da nossa cidade, calma, não adianta ter raiva, né? Então, faça o seguinte, aumente o volume da 94.3, porque hoje nós vamos ter um papo super bacana, um papo descontraído. E aqui ao meu lado, o meu parceiro de todas as sextas, Rafael Tavares. O fofinho do povo. Né? Olha, já pegou. Apelidado agora de fofinho do povo. Não é, rapaz? Tá pegando aí. Tem uma foto apelido, sua olha, que está viralizando pelas redes. Eu vou até mostrar É uma foto muito boa, olha. É uma foto super bacana. Mas boa noite, Thiago. Boa noite para quem tá acompanhando aí. Cadê? A gente no CM7 Será na que rádio. Olha aí, rapaz. Olha a foto que está viralizando aí. Ah, rapaz. Ai, fofinho ao lado do eterno governador Amazonino Mendes. Será que tem novidades por aí? Será? Essa montagem me enviaram no WhatsApp. Eu disse, vou postar. Vou postar e bora ver o que vai acontecer. Até porque sextou, né? Sextou, exatamente. É um clima mais descontraído, né, Clara? É isso mesmo. Agora, muitas novidades vindo por aí, né? Tantas novidades e a gente aqui tá para realmente dar apenas um spoiler do que vai acontecer amanhã, né? Toda sexta-feira, meus amigos, nós temos esse espaço aqui da rádio 94.3 para conversar com os nossos entrevistados, para bater um papo, com muita música também, mas sempre é um aperitivo do que vai acontecer no programa de amanhã, que vai ter Cileide Mussalem. Exatamente. E aí a gente sabe que pega fogo. É verdade. O negócio aqui fica fervendo. Fica fervendo. E os bastidores da política, Rafa, tá fervendo, né? Também. Um chamando outro de baba-ovo. Tá uma jogada muito louca, né, Clara? A gente, pra você que tá assistindo e também tá ouvindo a gente pela FM do Povo, mas também assistindo nas redes sociais do Portal CM7, você já viu que tem muita coisa rolando, não só nos bastidores. Tem pesquisa nova que acabou de sair. Ah, é verdade. Também, algo que tá acontecendo na frente das câmeras, né? Essa situação aí do Menezes com Alberto Neto. Tem também as pesquisas, a pesquisa nova da CNN que veio, causou um rebuliço aí nos políticos, né? Tá todo mundo de olho, realmente focado nas eleições de 2024. E sempre que tem algo novo, os olhos da população, os olhos também da imprensa, da comunicação como todo, se voltam para aquilo que tá acontecendo. Isso é muito importante pra gente gerar ali aquele nosso juízo, gerar ali realmente tomar aquela decisão acertada. Tá longe ainda, realmente, ali do momento político, do momento de chegar na urna e votar. Mas o pessoal já vai montando ali, esquematizando, pelo menos ali o pessoal que realmente gosta e vive de política já vai esquematizando o que precisa fazer. Pois é, meus amigos. E para falar sobre política, para falar sobre apresentação, oratória, olha, os pedidos foram muitos. Pode ter certeza, né? Foram muitos. E a gente tem a honra aqui de receber mais uma vez o professor de oratória, psicólogo, o cara é escritor, radialista também, né? Da Rádio Difusora do Amazonas, Elias Matos. Sábado. Boa noite. Amanhã, dia. Às 7 da manhã. Logo depois do grande jornal, eu acordo 5, né? Senão não chego. Essa disposição, viu? Olha. Rapaz, eu esqueci da apresentação. Ele é o psicopata das 5 da manhã da academia. É o cara que acorda 4h30 para as 5 horas da manhã e está na academia. Eu e ele. Olha,
Um dia terei essa disposição de vocês. Boa viu? noite, meu irmão. Boa noite. Alegria sempre poder estar aqui e sempre renovada também, porque esse é um espaço de descontração. Como é sexta-feira, eu imagino que o internauta e o ouvinte já está de olho, já está de ouvido ligado. Uma satisfação grande poder estar aqui, Thiago, até pela alegria de contribuir com esse momento especial. Nós estamos começando o momento da política estar fervilhando, começando o fervor, vamos dizer assim, e alguns pontos vocês certamente estão muito mais atualizados do que eu, né? Eu já estive mais à frente da parte jornalística, estou agora mais nos bastidores, treinando os candidatos, que é bom que se diga, os candidatos estão buscando mais agora se capacitar, se aperfeiçoar, porque eu já disse, não se ganha voto falando qualquer coisa, não se ganha voto apenas com os seus lindos olhos, você precisa convencer com argumentos. São esses argumentos, Rafa e Elias, que muitas vezes faltam num candidato. Perfeito. Né? Alguns candidatos têm até o poder da oratória, mas não consegue articular. Não sabe Conteúdo, articular. né? O conteúdo da sua fala, muito importante. Mais do que falar bem, mais do que ter uma voz impostada, etc., é a importância de você ter algum conteúdo para falar, porque as pessoas estão prestando atenção, estão assistindo muito as redes sociais, obviamente, e mais ainda, elas estão agora mais críticas, porque tudo acontece muito rapidamente, né? Teve um deslize ali, um carro bateu, não sei o que, já está na rede social. As redes sociais vieram assim e deram um boom. Pronto. Exatamente. Se você fala uma besteira, rapidamente viraliza. Saiu da linha um pouquinho, Viraliza. já viraliza e rapidamente, não é isso, Thiago? Semana passada nós havíamos comentado aqui sobre, né, dar o primeiro passo, né, de como você pode dar o primeiro passo para quebrar aquela barreira da timidez, perfeito. do medo, né? E muitas pessoas, Elias, estavam ouvindo o nosso programa e disseram assim, olha, quando eu comecei a fazer meus stories, aqui ó, quando comecei a falar, começou a perder o medo. Começou a treinar. E você disse semana passada, olha, começa com 8 segundos. Pronto. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, nós estamos aqui e tal. Pronto, acabou. Depois com 10, com 15 e vai melhorando. Você vai depois se vendo, né? Vai se assistindo e você vai percebendo onde estão as falhas. Aí eu disse muitos nés agora. Agora eu dei um lápis de memória, agora eu dei um branco, aí eu gaguejei. Eu agora fiz isso, aquilo, fiz um vício de linguagem, porque isso acontece muito, e é o que nós temos feito com os candidatos, treinando os candidatos para que eles derrapem menos na hora de falar, porque às vezes pode ser uma entrevista ao vivo e pode ser lá no bairro. Já viu, né? No bairro tem alguém intelectual que vai falar, esse candidato eu já não vou votar nele. Essa Tá situação do NE, inclusive, do AI, sim. já é algo, inclusive, que é enraizado no amazonense, né, Elias? Já é algo que, se eu vou ali na esquina, se eu vou ali na padaria, se eu vou ali comprar alguma coisa no mercadinho, que seja, geralmente a gente já chega ali falando com o seu João, a dona Maria, e aí, tudo bom com a senhora? Viu lá, né, a situação, e aí... Uma abertura, né, para você ter aquela abertura. Para tentar quebrar a barreira, mas óbvio, para quem realmente precisa usar a voz da comunicação, utilizar realmente ali desses meios, até mesmo para a política, porque você precisa convencer o eleitorado. Perfeito. Aí precisa realmente ter uma oratória boa. É preciso ter uma voz bonita, Elias? Nem sempre. É importante ter conteúdo para falar. O que eu vou falar é que vai impactar. Às vezes eu posso não ter uma boa voz impostada, etc. Eu nasci com uma voz muito boa, né? Vamos dizer assim. Na minha família, eu puxei para o meu avô, descobri que meu avô de português, meu avô português, a minha mãe falava assim, cara, você nasceu com a altura e a voz do seu avô. Ele já falecido, uma grande pessoa, Tadeu de Matos, Viana. Então, assim, essa coisa eu herdei, mas não só por isso, o exercício do fazer, não é? Eu fui aprendendo, me moldando, mas para também treinar outras pessoas, para que elas pudessem também ser monitoradas, acompanhadas, mentoradas. Agora nós temos um canal no YouTube em que nós estamos dando assim dicas de oratória com mais profundidade. E uma das falas, o Rildo que está acompanhando aqui na produção conosco, Rildo Freire, grande amigo, grande companheiro que trabalha com a gente, me tem incentivado muito de que as pessoas elas precisam ouvir uma palavra boa, uma mensagem. Não estamos falando daquela coisa água com açúcar, não, você faz isso, não. Uma palavra segura, com um tom de voz, uma firmeza no olhar, dizer, olha, se você for por esse caminho,
você talvez não tenha tanto sucesso. Então, vá devagar, vá com calma. A de gente voz. pode até citar alguns nomes aqui de políticos a nível nacional. Sim, Por sim. exemplo, Fernando Collor de Mello, quando ele foi candidato à presidência da República, ele tinha uma oratória, Excelente oratória. ele tinha uma dicção, ele tinha ele tinha conteúdo Sim. na hora de falar. Né? Tanto é que ele não participou de nenhum debate do primeiro turno, ele já foi para o segundo Já turno. foi pro segundo direto. Direto. Já foi. De lá para cá, por exemplo, tivemos outros nomes. O próprio Lula, depois da campanha de 98, em 2002, quando ele foi eleito pela primeira vez, teve ajuda de um marqueteiro. E Que aí di- melhorou. Que disse para ele, olha, ajeita a barba, Sim. camisa e oratória. Você tem que falar não apenas pro povo, você tem que falar pro empresário. Mas teve ajuda de um professor de oratória. Exatamente, E aí, um profissional que deu as dicas. Né? Eu entro nessa questão até falando que a voz é importante, mas a forma como você está vestido também é o Sim, seu cartão sim. postal. Que né? É um conjunto. É um né? conjunto, A exatamente. vestimento, às vezes o cabelo que não está bem ajeitado. No- Alguma Aqui. situação que as pessoas se ligam e falam, eu gostei desse cara, mas o cabelo dele não me agrada. tá porque ele bacana. de novo não penteou o cabelo. De novo não penteou. O É Elias isso. falou numa situação em relação à voz que tem gente que acha que a voz não é bacana, ou tu perguntou se precisava ter a voz mais impostada, Quadra. Mas quando eu tava na faculdade, lá em um tempinho, né? Há uns Pra 10 não quilos revelar atrás. Há uns 10 a quilos atrás. idade. O que aconteceu? A gente teve que fazer um trabalho de rádio e eu nunca gostei da minha voz pro rádio. Assim, sempre achei que não combina. Mas depois a gente fez um trabalho, gravou, apresentou e foi totalmente diferente. Óbvio, teve todo um trabalho, uma preparação para ali impostar, inclusive, a voz. Mas depois eu perdi o medo e disse, agora se surgir alguma coisa, um trabalho, a gente tá aí para usar a voz também. Sem dúvida. Na verdade, no rádio, nós tínhamos aquela máxima de que os locutores tinham que impostar a voz. Até alguns que não tinham voz impostada, mas impostava, né? Tantos nomes aqui, eu diria que pessoas que são reconhecidas no nosso meio midiático, né? Como F. Cavalcante, vozes que ficaram conhecidas, clássicas aqui do Amazonas, né? Excelentes vozes. O próprio Carlos Adonai Pereira, e pessoas que deixaram uma marca, mas que, na realidade... tudo bem, seja bem-vinda. Daqui a pouco a gente apresenta. Já. Para quebrar o clima da masculinidade. com certeza. Então, para fechar essa parte do raciocínio, então a voz ela contribui, mas é um conjunto. É a voz alinhado a exatamente uma vestimenta, uma linguagem compreensível, de fácil assimilação. Não adianta você ter uma voz impostada, falar difícil, né? Engolir algumas páginas do dicionário do Aurélio e para parecer que você é alguém intelectual. Isso não vai trazer votos, né? Porque quem está em campanha, a linguagem tem que ser simples para chegar na audiência de que ele quer conquistar. Agora, Elias, Exatamente. antes do Rafael chamar a nossa convidada, assim, uma dúvida, né? Claro. No caso. É muito difícil hoje, porque quando a pessoa é candidata, seja qualquer cargo, né? Eu já trabalhei com alguns majoritários aqui que são difíceis, são arrogantes até demais. Mas os candidatos, quando chegam lá dentro do teu estúdio, para convencê-los, eles são fáceis de ser treinados, eles aceitam que eles estão errando, que precisam consertar. Como é a tua dinâmica, né? Como é a tua programação, Boa. o teu conteúdo, como que você chega lá e diz assim, olha, esse aqui tá errado, ó, você tem que melhorar. Eles aceitam É o muito? que a gente faz como psicólogo, ele faz um contrato psicológico. É o primeiro momento. Eu tenho um roteiro que eu vou trabalhar, disse, olha, nós temos um roteiro para seguir. Ele vai fazer uma apresentação em que nós gravamos, né? O Rildo já aproveita, faz a parte de produção, e eu vou pontuar os erros. Olha, aqui você tem que melhorar. E eu quero que eu permita-me, ou seja, que você me permita pontuar os seus erros, né? E aí a pessoa toma um impacto assim, porque nós precisamos ser lapidados o tempo todo. Mesmo sendo professor de oratória, obviamente que eu tenho alguma coisa a melhorar, mas eu sempre convenço no sentido, se você quer ganhar uma eleição, então você precisa se preparar bem. Não é aquilo que você acha que está certo. Se você contratou um profissional, ele vai fazer o papel dele. E eu faço valer o dinheiro que você está investindo aqui, né, como consultoria. Então você vai sair daqui alguém com alguma situação aperfeiçoada. Alguém lá fora vai perceber a sua melhoria. Então eu faço com que ela entenda e perceba, e desta maneira aqui nós vamos trabalhar. Agora Se você vem para cá, eu digo para ele, se você vem para cá
e você quer continuar com a sua vibe de aquilo que você acredita que está certo, você não precisa nem do meu trabalho, do meu serviço. Agora, isso acontece somente com candidatos ou tem delegados, médicos, empresários? Normalmente eu uso essa metodologia não só do convencimento, mostrando os porquês, os prós, os contras, porque eles gravam uma minuta antes para eu assistir. E eu assisto com ele e vou pontuando, tá, aqui você está ruim, aqui e aqui. Você precisa melhorar muito nisso e nisso. Então ele já vai numa situação em que realmente ele se encontra necessitado dessas melhorias, porque ele veio buscar isso. Até na paquera, né, Elias? Porque eu particularmente, eu sou um cara que eu não consigo paquerar. Eu posso falar aqui, mas chegar com uma moça e paquerar, eu não consigo. Eu travo. Eu não fico acredito. Ali. Sério, é uma barreira, é um muro. Eu não acredito. É um muro. Eu pergunto à pessoa qual é o shampoo que ela usa. No máximo. No máximo. Rafa, chama nosso convidado. Meu irmão. Vamos lá chamar a nossa convidada. O trânsito estava complicado, mas ela finalmente chegou. Teve um acidente no caminho, mas chegou. Olha, eu quero falar para vocês. É uma amiga, já acompanhei muitas entrevistas, é muito atuante nas redes sociais, é perita criminal. Também, infelizmente, teve uma situação que se envolveu recentemente com um motorista de aplicativo em que ela foi vítima. Isso é muito grave, vale frisar isso. Mas ela também é uma excelente profissional, muito gabaritada, atuou em grandes casos. Realmente estou falando da minha amiga Gigi Barreto, perita criminal maravilhosa. Chegou chegando. Cheguei, difícil. Seja bem-vinda, viu, Gigi? Bem-vinda. Obrigada pelo convite, também pelas suas palavras. Ah, nada. Só encosta só o microfone. Aí, chega pronto. mais um pouquinho, Gigi. Você está ao lado de um grande professor. Não, eu estava aqui, eu já estava aqui, né? Já recebendo assimilando, aprendendo, ainda mais com uma voz dessa. Olha aí. Não tem voz como ajuda. passar despercebido. Ajuda. Eu sempre disse isso. Quando eu era criança e até adolescente, assim, eu começava a perceber que aquelas pessoas que tinham uma postura vocal, elas transpareciam muito mais credibilidade que outras e até cultura. E eu acreditava que essas pessoas tinham mais chances. Uma autoridade. Interessante. A A pessoa postura da voz. passava autoridade. Uma postura Sim. firme, e a firmeza das palavras, do olhar. Sim. Não só essa questão do convencimento, mas o timbre de voz pontual. Agora, falando de autoridade, Gigi atuou em muitos casos, como Alguns, perita. sim. Mas também é muito atuante nas redes sociais, né, Gigi? Também. Ela faz comentários de grandes casos, inclusive lá no YouTube, no Instagram. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, Gigi, e como que foi para chegar realmente até lá. Então, eu nunca pensei em ser perita criminal, na verdade. Eu digo que a perícia, ela me encontrou. Eu sempre quis usar os meus conhecimentos para a ciência. Então, eu vim para cá fazer o mestrado no INPA, com um grande nome da engenharia genética, que é o Dr. Espartaco Astolfi Filho, que é conhecido mundialmente. E a minha ideia já estava aceita, era ir para o exterior. Eu tinha 2 convites para ir para 2 países diferentes. Só que é a realidade, né, nossa brasileira, da ciência. Eu precisei começar a trabalhar ao mesmo tempo. E eu tinha passado num concurso na escola pública, né, municipal. E ali eu me deparei com 2 situações muito sérias de pedofilia dentro da escola. E assim, era um esquema mesmo. grande, né? Então, aquilo ali me chamou muito, na verdade, me doeu e me deu assim um tapa na cara. Porque a ciência ainda está caminhando na maior parte das instituições. Nós já temos atualmente pesquisas boas, mas assim, a gente não vê muito resultado, não é essa a realidade. A gente vê grandes resultados. E aí, quando eu vi a perícia criminal, que era o meu outro trabalho como técnica do laboratório de genética, e aí eu comecei a ver, poxa, eu posso usar meu conhecimento para isso aqui. E ver resultados. Aí depois a gente passa e vê que não é nada assim também, né? Eita. Pois é, Gigi, mas assim, são vários casos, né? São vários casos. Como mulher, assim, eu digo como mulher porque a mulher tem uma sensibilidade muito maior do que a do homem. Como que é chegar nesses casos, assim, de uma forma tão violenta que você sempre acompanha? Isso não te machuca, não? Assim, principalmente... Olha, Eu diria, Gigi, desculpa, até mais nos casos de feminicídio, né, Gigi? Que são mais complicados. A gente tem caso lá da empresária lá do Planalto, esqueci, me fugiu o nome dela agora. O que eu atuei, né? Isso, exatamente.
Ai, como era Esqueci que o era nome Jerusa. agora. A Jerusa, exatamente, que foi morta pelo próprio marido. A facadas, né? A facadas. E ele ainda Facadas. tentou incriminar, quer dizer, incriminar não, tentou dizer que ela Suicídio. tinha tirado a vida, né? E não aconteceu bem isso. Não. Também a gente teve o caso recente da... Eu sou muito ruim com o nome, peço desculpa, gente. Mas teve o caso também daquela jovem lá que estava grávida, que foi morta também. A Lorena. Exatamente. Esse aí eu não Lorena. atuei, não. E aí, exatamente, esse é o mais recente, inclusive, né, Gigi? Mas são casos assim também que fazem. Como é que é chegar nesses Olha, casos? ele perguntou sobre as mulheres nesses casos. Eu vou te dizer pela minha experiência e pelas colegas que eu tenho. Pode ser que sinta emocionalmente alguma coisa diferente dos homens? Claro, porque nós temos cérebros diferentes. Mas a atuação é a mesma. É a mesma. Quando se chega lá, parece assim que você veste uma couraça. Enquanto você está ali, você não se derruba. Aí, mais tarde, um caso ou outro pode te mexer, mas a mente, ela acaba se moldando aquilo. Se adequa, né? Ao momento. Né? Isso. Eu costumo dizer, os casos que mais me chocavam não era feminicídio, eram com crianças. Esses mexiam comigo, mas me mexiam onde? Fora da cena do crime. Entendi. Então, assim, o primeiro que eu fiz de carbonizados, 2 crianças carbonizadas, aquilo Meu ali Deus. mexeu comigo que eu fiquei 2 noites sem dormir. Aí eu entro um pouquinho na psicologia, com um bom psicólogo, eu dizer, precisa ser trabalhado isso, inclusive acredito que você deva fazer aí um acompanhamento, porque são situações, do ponto de vista psíquico, muito pesadas, não é? E que ficam na mente como resquício por um bom tempo, até você tirar tudo Mas e não você tira. acredita Não que tira. nós, assim, eu digo a polícia como um todo, está mudando agora. Sim, sim. Não tínhamos, e muitos não têm ainda, o cuidado de cuidar da sua mente. Uhum. De buscar um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. Você tem uma retaguarda, né? Para Há muito acompanhar. preconceito ainda dentro das Verdade instituições. mesmo. Então, hoje eu vejo como eu saí de uma depressão, me descobri neurodivergente. Eu vejo muitos colegas que estão também, mas não aceitam. Não pelo se preconceito. não assumem a Não. postura de buscar uma ajuda, Não. né? De buscar Não. essa ajuda psicológica. Isso é E a muito sério. instituição também não... Eu não sei, porque eu acreditava que deveria ser feito, né, um diagnóstico a cada Obrigado. 3 anos, 5 anos, que fosse, né, buscasse saber como é que estão os seus servidores. E eu nunca vi isso. Mas tem um trabalho terapêutico. Eu acompanho, eu faço uma disciplina, eu faço uma especialização em neurociência, neuropsicologia. Né? Depois de um tempo, já a segunda, terceira especialização, eu percebo que as pessoas, elas estão, Thiago e aqui Rafael, adoecidas. Elas estão adoecidas e estão caminhando entre nós. Né? Precisariam de uma ajuda, mas aí precisa de gestão, né? Da liderança que está acima, ter essa questão da percepção, inclusive ser convencida de que precisa ter na equipe profissionais. Às vezes, nem sempre a com pessoa esse consegue olhar. dar aquele grito de socorro, não é? E Elias? muitas vezes isso acontece. Precisa do profissional junto. E às vezes isso acontece quando tem algum problema dentro de casa. Parece que você explode. Você dá aquele grito, né? Com a pessoa que não tem nada a ver com a situação, mas aqui dali que te irritou, você começa a explodir. Você tem que ter uma vazão, isso que né? aconteceu Tem comigo. que ter Era uma vazão. fora da instituição. Eu comecei a explodir dentro de casa. Com pessoas que não tinham nada a Porque ver. Nada é grave, né? É muito grave, realmente. Você chegar depois do trabalho e por ter tido um dia ruim, digamos assim, no trabalho e explodir com quem tá ali, que não teve realmente nada a ver, é muito complicado. Eu trabalhei muito isso também. Eu digo que durante um Você tempo fez eu fiz muita muita cobertura terapia. policial, né? Eu acompanhei, Exatamente. Rafael. E em alguns momentos eu chegava exausto de ter visto muitas coisas, muitos crimes, realmente. Eu chegava em casa e queria descontar. E eu trabalhei isso com o tempo e graças a Deus deu certo. Meus amigos, o papo tá bom, mas nós temos que ir para o intervalo comercial. É só 1 minuto, tá bom? É só 1 minuto. O papo tá legal, tá tranquilo. E é claro, a sua participação também é de suma importância. Mande sua pergunta através do 99237-7077. Depois nós vamos perguntar para o Elias algumas técnicas. Vamos lá. Técnicas na prática, Por favor. de como a gente pode destravar. Estamos por aqui. Na hora de bater um papo, Claro. às vezes com uma gatinha, com um gatinho. e Opa. tal, quem sabe. Como dar aquele chaveco? É só 1 minuto, sai daí.
Vai tomar um cafezinho e não saia daí. Programa CM7 no ar. Volta já. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do Amazonas recebeu aval do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para o edital de licitação que vai selecionar a empresa que iniciará as obras do Programa de Saneamento Integrado, PROSAI, em Parintins. Serão realizados serviços de ampliação da rede de distribuição de água e esgoto, como parte do PROSAI Parintins, que também contemplará obras nas áreas de urbanização e habitação na região da Lagoa da Francesa. Economia. O governo do Amazonas reforçou a defesa da Zona Franca de Manaus junto ao Ministério da Fazenda, que está definindo projetos de lei complementar que vão regular a reforma tributária. O objetivo do governo do estado é garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus nas novas regras tributárias do país e defender os mais de 120 mil empregos diretos do Polo Industrial de Manaus. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Chegou a vez da saúde se mostrar presente. Examinamos os cuidados da prefeitura com a mulher e identificamos um avanço nunca antes visto. As unidades móveis de saúde já realizaram mais de 80 mil atendimentos, 2.800 mulheres receberam o DIU gratuitamente e somos pioneiros no exame preventivo feito em meio líquido. Tivemos avanços históricos da saúde de Manaus. Reformamos 66 UBSs. Construímos 3 unidades de grande porte. A cobertura de atenção básica saiu de 47% para 81,5%. E mais de 2,7 milhões de atendimentos foram realizados apenas no último ano. E é com esses resultados que fomos eleitos pelo governo federal 7 vezes consecutivas como a melhor saúde básica entre as capitais do Brasil. Na saúde, a prefeitura é presente. Prefeitura de Manaus. Esse trabalho não para. Você está pronto para despertar seu potencial máximo? Junte-se a grandes treinadores e Paulo Vieira, criador do maior treinamento de inteligência emocional do mundo, em uma jornada transformadora. Descubra a metodologia que já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas. Com métodos comprovados e ferramentas inovadoras, veja sua performance e produtividade alcançarem níveis extraordinários. Comece agora a construir uma vida de sucesso. Tour Internacional Alta Performance. Transforme potencial em ação. Chegou a hora de fazer um check-up completo e ver como está a saúde de Manaus. Começando pelo telemonitoramento. Aqui tá tudo ok. Já são mais de 224 mil atendimentos realizados. No SOS Vida, resultado incrível. Mais de 24 mil remoções por mês de pacientes em tratamento. Na vacinação somos exemplo. Foram mais de 5,6 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19 e em 2022 Manaus foi campeã nacional em cobertura infantil. E na análise do combate à malária, conquistamos o Prêmio Internacional Malária Champions 2023, fruto das iniciativas no enfrentamento à doença. Os resultados são claros e comprovam. Na saúde, a prefeitura é presente. Prefeitura de Manaus. Esse trabalho não para. Você está na FM do Povo. Última semana, para você aproveitar o show de ofertas da APA Móveis. Olha o roupeiro Norton da REM. Ele é enorme, vem com espelhos. Em 12 de R$ 166,59 sem juros. Tem o kit cozinha em aço da Itatiaia. Em 12 de R$ 83,25. Colchão casal em molas da Gazin. Em 12 de R$ 66,59. E o roupeiro 4 portas da REM. Em 12 de R$ 58,25. APA Móveis. Móveis de qualidade pelo melhor preço da cidade. Mega Torra Vitória Supermercados. De 27 a 30 de abril. Arroz grano terra 4,89. Tambaqui sem espinha imbatível 11,49 o quilo. Açúcar ótimo 3,19. Costela bovina 14,99 o quilo. Leite ninho integral 14,69. Óleo Concórdia 5,49. Colchão mole bovino 25,99 o quilo. Leite LG integral 1 litro 4,79. Macarrão pérola 1,89. Bisteca bovina imbatível 19,99 o quilo. Vitória Supermercados.
Identificação. ZYC 257, 94,3 MHz. Sistema de SICA de comunicação. FM do Povo. Manaus, Amazonas, Brasil. Programa CM7 no ar. Na Rádio FM do Povo. O resto é imitação. Simbora, meus amigos. 7 horas e mais 30 minutos na Grande Manaus. Mais uma vez gostaríamos de agradecer pelo carinho da sua audiência. Você que nesse exato momento está aí no seu carro nos dando carona, obrigado. Para você que está esperando ainda chegar a novela, o Renascer, mas está ouvindo o nosso programa na sua casa, também obrigado. Para você que está aí, principalmente nos terminais, a nossa audiência também nos terminais. Então, ó, valeu, gente. Obrigado pelo carinho. E uma noite mais do que especial. Um bom papo, né? Só faltou boa música, mas na semana que vem nós vamos ter. Semana que vem. Nós iríamos ter um convidado aqui da música, mas teve um Bacana, acidente. Voz e violão. Sim. Nós teríamos, mas infelizmente o cantor sofreu um acidente, né? A gente solidariza com ele. Claro, mas nós estamos aqui com um papo super bacana. Maravilhoso. Né, inclusive, vamos lá, né, Digi? Você quer responder lá a pergunta agora, falando dessa situação dos casos de feminicídio, grandes casos, inclusive como da Jerusa, não esqueci mais. E como eu cheguei às redes sociais. Exatamente. Então, esse processo de depressão que eu tive lá em 2017, 2018, ele também foi por conta da minha, como é que eu posso falar? Da minha decepção com o sistema de segurança pública, com a perícia criminal. Porque, infelizmente, quem trabalha cobrindo os casos criminais sabe que a perícia, ela luta, é uma luta muito grande para se fazer valer. Isso não é só no estado do Amazonas, é no Brasil inteiro. Por quê? A prova material, ela vem bater de contra aquelas questões em que se coloca um testemunho a qualquer preço, um bode expiatório. Então, quebra as pernas do sistema. Então, com isso, não se dá reagente, não se dá material, os prédios estão caindo aos pedaços. Então, isso nos decepciona muito. E eu, como neurodivergente, que hoje eu sei, aquilo me doía muito mais. E então, tive esse processo de depressão, só que eu queria, de alguma forma, jogar tudo que eu estava sentindo para fora. E aí as redes sociais vieram. Então eu fiz o canal, comecei a falar de crimes para ensinar a população, os seguidores, de como eles deveriam agir. O que eles deveriam esperar. Como é que se olha para uma investigação e como a prova material ela vem solidificar a hipótese investigativa ou negar a hipótese investigativa. E aí, nisso, foi fazendo sucesso. Muito bom. Mas nesse caso, só uma pergunta. Já teve casos aqui no estado, tu pode até dar exemplo se tu quiser, mas de pessoas que já foram condenadas, mas na hora quando vocês foram fazer a perícia ali, não. Ele tá preso de uma forma... Olha, por exemplo, inocente. Eu tive um caso... Ele não chegou a ser preso. Era um rapaz que tinha acabado de fazer 18 anos. Então, ele estava sendo acusado de ter matado o ex-namorado da mãe. Ele ia baixar no presídio, com 18 anos. Ele tinha feito 18 anos no dia da morte do ex-namorado da mãe. Isso lá para o lado do Viver Melhor. E aí, analisando a faca que estava do lado do morto, né? Eu digo, não foi essa faca. Não é compatível com a lesão por pérfuro cortante que estava nele, no braço, no pulso. E aí eu comecei a ver pingos, né? Um rastro de sangue. Aí eu digo, não, já queriam prender o garoto. Eu digo, não, bora aqui seguir isso aqui. Aí seguimos. Aí, ou seja, a investigação não tinha ido nem pro básico. Opa, onde que esse garoto mora? Não tinha ido lá. Então, eu fui levando a equipe até lá. A gente bateu no apartamento da namorada, né?
da mãe do rapaz, e o rapaz onde eu morava também, era no térreo. E aí eu vi, na janela do quarto do rapaz, vidros quebrados. E não estava para o lado de fora, estava para o lado de dentro. E um pedaço de vidro com a ponta bem afiada era compatível com a lesão. E todo o vidro para dentro batia com o que o garoto falava. Que ele tinha ido lá, aí ele conta que ele foi lá porque não estava aceitando o término do relacionamento, e ele era muito agressivo, e ele quebrou a janela. Com murro. Com o murro. E ele estava alcoolizado. E aí não percebeu, não sente, né? Tá ali no álcool. E ainda caminhou, subiu, né? Para lá, para cima do Viver Melhor. E aí desfaleceu. Morreu ali. Caramba. Que história, hein? Perdeu sangue, né? Bastante Isso. sangue, cara. Se não fosse a prova material, ele já tinha descido Pra penitenciária, e até que se provasse que não é baby. Não, pela não é morosidade, né, dos os processos que ficam, né, acumulados, ia levar tempo. Agora, Gigi, me diga uma coisa. Caso Marielle, hein? Se tu tivesse esse caso Marielle, tu... Eu já estaria morta. Mas se não está... mas assim, pra justiça já foi um caso finalizado. Não, ainda não. Pois é, mas pra muita gente... Muita chegou os mandantes, né? Bom, chegou os mandantes. Mas foi um crime tão perfeito, mas tão perfeito, que chegou uma hora que... Não, ele não foi perfeito. Não foi perfeito? na tua Não opinião? foi. O crime não foi E perfeito. por que demorou tanto? O que eu digo? Não existe crime perfeito. Existem criminosos que sabem as falhas do sistema e burlam esse sistema com a ajuda de outros de dentro do sistema. Que foi o que aconteceu no caso Marielle. No caso do delegado. Isso. Então, tinha um delegado que conhecia, por exemplo, todas as ruas, que foi justamente na área dele, onde não tinha exatamente a câmera. E onde aconteceu? Entendeu? Não tinha câmera voltada para onde. A câmera que tinha dava só, mas não dava para ver quem estava dentro do carro. Mas para muitas autoridades, o fato de você prender o deputado federal e o conselheiro do Tribunal de Contas já deu como encerrado. Olha... Né? Assim, parece que chegaram ao peixe grande. Né? Olha como que são as Pois coisas. é. É como você falou ainda há pouco. Parece que eles estão jogando assim. Eu tenho minhas dúvidas. Até porque antes, lá atrás, o chefe do Tribunal de Contas foi inocentado. Aí agora volta. Quando a gente fala em política, seja, eu não estou falando de esquerda, de direita, mas quando a gente vê crimes políticos, a gente pode esperar qualquer coisa, inclusive um bode expiatório. Não estou dizendo que não seja, mas cadê as provas? Porque tudo está com a delação. Não existem provas materiais. Cadê as provas materiais? É isso aí, meus amigos. Procure essa moça, buscar. por favor, no Instagram dela, que ela tem vários outros detalhes. Já fiquei Gigi curioso de pra Barreto, acompanhar não é o isso? trabalho. Tem vídeo meu Gigi sobre Ba- o caso Marielle. Olha só. Olha. Então, depois do nosso programa, procure essa moça que, olha, que ela tem o que vamos mostrar falar. aqui que eu tenho outra pergunta, mas primeiro vamos rapidinho com o Elias. Rapidinho, Gigi. Vamos falar com o Elias as técnicas, né? Prática, Elias, vamos lá. Para aquele empresário, para aquele, sabe, para aquele dentista que está com dificuldade, para aquela dona de casa, né? Como que você pode perder aquele medo, aquela barreira? Você acordou, faz o quê? A partir de agora? A partir de amanhã, você vai fazer o quê para, pelo menos, começar a dar os primeiros passos? Interessante. Para cada situação, né, vamos dizer assim, poderia se usar uma metodologia. Mas a oratória tem situações que é muito intrínseca do sentimento, daquilo que você, das suas vivências, né, da sua infância, o que você viveu. Isso vai impactar diretamente na fase adulta. Como foi a sua infância? O que você passou, as dores, enfim, as humilhações, isso vai impactar nesse homem tímido para falar em público, ou essa mulher tímida para falar em público. Então, a dica que nós damos, normalmente eu tenho cuidado algumas vezes, quando percebo que é um caso muito reticente, de que a pessoa faça pelo menos uma sessão ou duas de terapia,
E aí eu tenho consultório lá no anexo do prédio, para pelo menos eu ter um entendimento. Olha, tem umas situações aqui que é bom você investigar, averiguar, isso está lá atrás, isso te incomoda, eu já percebi. Então, tu quer me falar mais sobre isso? Aí a pessoa realmente vai e abre. Porque esses aspectos da infância e um pouco da adolescência, eles ficam guardados como se fosse um arquivo lá no seu cérebro, um arquivo morto ou não, ele está vivo. E quando chega uma situação real de tensão, aquelas situações negativas lá de trás, elas emergem, elas vêm. E aí você, às vezes... As coisas de infância a gente pode citar humilhação. Sim. Bullying, dependendo, né? Até mesmo situações, como trouxe a nossa querida perita aqui, de situações de crianças que sofreram abusos. Sim. E crianças ficaram caladas por vergonha, até nem contaram para os seus pais. E algumas tiveram coragem de contar. E os pais não acreditaram. E os pais até não acreditaram. Eu já ouvi muitas histórias, ela também com certeza, de casos de crianças, adolescentes, 10, 11 anos ou até menos, e falou para a mãe, para esta mãe, e a mãe falou, não, tu tá viajando. Isso não existe. Ou nega para não acabar o relacionamento. Pronto, eu ia chegar aí, porque enquanto psicólogo, em alguns momentos eu atendi casos, por exemplo, de mães, e fiz aqueles atendimentos em comunidade. Eu estava finalizando o curso só há 22 anos, né? Eu já tenho esse tempo já de formação. E eu atendi, alguns dos casos que eu atendi, por exemplo, a mãe veio para o atendimento e ela trouxe este fato de que o padrasto, né, o atual marido, estava tendo uma situação, né, de abuso sexual com a filha. Mas essa filha trouxe, e ela chegou a dizer para mim, então, o que eu faço agora? Esse homem é o que sustenta a casa. Exatamente. O que eu vou fazer? Isso. Então, quer dizer, ela submete e até subjuga a sua própria filha a viver uma realidade dessa, sombria, né? Uma realidade pesada do ponto de vista da psicologia mesmo, você viver, aquela criança está sendo envolvida numa situação que ela vai ter um futuro muito incerto, muito inseguro, e vai ser um adulto extremamente inseguro, sem ter... Não encontrou segurança naquela que deveria dar. Que deveria dar, que é a própria mãe. Muito boa a colocação. Então, nós acompanhamos alguns casos desses. Eu disse, a senhora precisava denunciar esse caso. Eu, como psicólogo, algumas vezes orientei que a pessoa denunciasse. E aí fui verificar, a pessoa não denunciou. Então, ela já conviveu. É um caldeirão de problemas que a pessoa fica ali, porque ela acredita que não tem uma outra opção. E aí vem a história da Carol, que trouxe semana passada, de mulheres que são orientadas para que elas descubram que elas têm potencial para sobreviver financeiramente sem depender desse adulto ou desse marido, que é extremamente um marido que pune, né? E pune e aproveita-se o fato da mulher e tal, de ter suas limitações e humilha essa mulher. Sim. É muito complicado. Triste também. Você vê, a oratória permeia esses pontos, porque tudo trabalha com a questão do comportamento humano. Você vê alguém falando extremamente bem, ela talvez tenha tido uma infância um pouco melhor, mais resolvida, um pai intelectual, uma mãe, enfim, e ele viveu num ambiente um pouco mais, vamos dizer assim, assertivo, mais equilibrado. Mas crianças que viveram situações de traumas terríveis, são crianças que vão carregar isso no seu histórico de vida por um bom tempo, até encontrarem-se fazendo uma terapia para que isso seja diluído aos poucos. Os gatilhos, inclusive, os durante gatilhos mentais. A fase adulta, muito bem, infelizmente também trazem à tona essas situações do passado, que deixa realmente a pessoa mais triste, trava as pessoas realmente. Pronto, aí a oratória, em algum momento. Ela vem como exatamente uma situação de ferramenta para ajudar. Nós vamos ministrar um curso agora, dia 4 de maio, lá no Plaza. Eu já convido as pessoas para estarem conosco. Porque a gente faz no primeiro momento, Tiago, hoje nós usamos um pouco de inteligência emocional. Nós fazemos um resgate. Para os participantes do curso, a gente não faz uma terapia de grupo, mas faz uma coisa próxima de que as pessoas possam voltar um pouquinho na sua vida lá atrás para ver onde foi que engatou aquela marcha que não saiu de lá. Por que você fica sempre tímido quando sabe que você vai falar em nome do seu grupo? É aniversário de alguém, você trava e não vai nem trabalhar naquele dia porque você teria que falar. Mas é que o problema está lá atrás, ainda não foi resolvido. Exatamente. Daí a gente faz um resgate agora, com música, com a metodologia. É isso mesmo. Agora, Thiago, falar com a Gigi aqui rapidinho. Gigi, agora, recentemente, né, a Gigi não foi a pessoa que estava ali cobrindo um crime, ela foi vítima de um crime.
uma situação com um motorista de aplicativo. Você relatou nas suas redes sociais, inclusive explicou que não relatou no momento porque, né, se sentiu medo, estava no hospital, teve todo um processo até você realmente ir lá e expor isso nas redes sociais. Queria que você contasse para quem realmente está ouvindo a gente, para quem está assistindo também, como é que foi isso? Então, incrível como eu tô tendo muito hater, tá? De motoristas de aplicativo, diga-se de passagem. Eu fico assim, como é que o homem passa o pano para outro homem numa situação criminal? Mas sim, voltando, né? Eu fiquei internada, né? Depois do fato, eu fiquei internada ainda na UTI. Eu fiquei de quinta-feira até sábado na UTI. Depois eu fui pro apartamento, ainda tendo reações, graças a Deus eu tive reações mais leves, até que eu pude sair do hospital, e foi quando eu decidi falar sobre, abertamente, fazer um vídeo, né, como alerta. Porque eu já tinha comentado algo nos stories, e aí muita gente perguntando como é que tinha sido, o que tinha acontecido. Eu vou te dizer que eu demorei um pouco até me dar conta no momento. Eu tinha saído da escola, que eu sou professora também, do ensino básico, eu estou readaptada lá. Saí da escola, pedi o Uber, né, para ir para academia. E coisas assim, de alguns minutos, eu comecei a sentir um cheiro muito forte, coisa que eu nunca tinha sentido. Isso já no veículo. Já no veículo. Mas assim, acreditamos que não tenha sido essa forma de ação, porque ele também estava sem máscara e o carro estava fechado. Então, não tem como. Aí aqui entra, né, nosso raciocínio lógico. Não tem como. E eu comecei a sentir aquele cheiro, e eu achava que tudo era do cheiro, né? Eu digo, passou alguma coisa aqui. Sabe assim, quando você não... Cheiro forte. Era um cheiro forte. Alguém passou aqui com alguma coisa que estava fedendo muito. Ficou. Aí eu abri, né, a janela, coloquei a cara para fora, e aquela sensação, nauseamento, uma taquicardia, dificuldade para respirar. Aí eu digo, não, isso aqui não tá normal. Isso aqui não é ansiedade, eu não tenho ansiedade. Eu não tenho ansiedade. Eu tive depressão, mas não tive ansiedade. Nunca. Aí eu fui olhar o número de viagens, que é coisa que eu sempre faço, e dessa vez eu não tinha feito. O histórico, né? Para saber. Importante isso. 149 viagens apenas. E eu tinha lido no dia, parece assim uma coisa, eu tinha lido no dia a reportagem falando que tinha um grupo, né, se inserindo e que dopavam as vítimas. Tinha até um que estava sendo procurado, tudo, até né? Hoje, parece. Ainda não foi encontrado. E na reportagem falava que não era só um. Era um grupo. E também, quando eu entrei, eu não olhei muito para a cara dele. Foi outro erro. Porque na hora que eu saí, um amigo meu da escola, né, professor, me parou, ficou conversando. Eu digo, não, calma, que eu já tenho que ir, Então eu estava apressada. Aí eu olhei de relance o rosto dele, assim, mais o olhar. E era parecido até com a foto. Como eu disse, né, no meu depoimento, era parecido com a foto. E aí eu entrei. Aí depois de um tempo, né, eu botei a cara para fora para ver se melhorava. Não melhorava, olhei o tanto de viagens que ele tinha feito. Aí o que eu fiz? Eu dei um print e mandei para uma amiga minha, que é policial, perita, e liguei para ela. Talvez eu tenha errado de não ter descido em algum outro lugar, pode ser. Porque eu não imaginava que eu ia ter o efeito que eu tive, eu achava que eu ia apagar. E como eu sei, eu tomo remédio que me faz dormir, né, à noite. Então eu sei que quando eu estou apagando, eu ainda tenho. Então o que eu imaginava, se eu for apagar aqui, ainda tem um tempinho. De alguma coisa, eu vou me pular do carro, era o que eu imaginava. Se certo ou errado, graças a Deus deu certo. E aí eu liguei para essa minha amiga e fiquei conversando com ela sobre coisa de polícia, para intimidá-lo. Para o cara entender que... Sim. Perfeito. Então ele não podia mudar de rota. E aí eu acredito que desestabilizou a criatura, porque eu não demonstrava que eu estava passando mal. Caramba, hein? E teve um momento... Você segurou, né? Eu segurei. Foi Deus. E aí o que acontece também? Aí vem mais uma coisa.
ele acelerou. A partir de um momento, ali, quando chegou ali no Eldorado, ele acelerou mais. Porque eu acho que ele imaginava, não vai. Não vai fazer nada. Fazer Não vai nada fazer e tava. efeito. E aí eu consegui chegar no local. Meu local de destino. O teu destino aí. Só que aí eu pedi para descer um pouco antes. Eu digo, não, já desce aqui, já desço aqui. Aí eu acho que com isso ele percebeu que eu já estava sentindo alguma coisa. Aí eu desci, fui pro lado do motorista, né? Aí ele ficou assim, andando, ele ainda abaixou o vidro para dizer, não, é mais ali. Eu digo, sim, é mais ali, mas vou andando. E aí foi o tempo que eu entrei na academia, falei para a instrutora, olha, eu acredito que aconteceu isso. Me levem, se eu apagar, eu ainda acreditava que eu ia apagar. Se eu apagar, me levem pro hospital tal, eu vou ligar agora aqui para alguém vir me pegar. Aí eu liguei para uma amiga minha, já não consegui nem falar. Já foi a instrutora que já começou a falar com ela. Aí meu olho fechou, as pessoas pensando ali que eu tinha apagado. A minha língua, eu não conseguia deglutir a saliva saindo, as pessoas pensando que eu estava tendo uma convulsão. E o corpo, assim, completamente mole. Eu parecia um boneco de borracha. Você foi dopada dentro de um veículo E de assim, aplicativo. Sem tomar água. Nada. E até porque eu não aceito. Não tomou água, nem nada. Agora, diga uma coisa, tá? Vamos lá. Tem vários pais hoje, agora, nesse exato momento, nos escutando. Que tem filha que pega motorista de aplicativo, que pega... Como saber, como identificar, meu Deus? Olha só. Coisas que eu não sabia. E até perguntei, porque o Uber entrou em contato comigo depois do vídeo, né? Eles me disseram que começaram uma investigação interna. Talvez até por isso que voltou a viagem que eu tinha feito, porque a viagem que eu tinha realizado tinha sumido. Não ficou registrado. Não ficou. Eles lá me disseram que foi um bug, que isso não acontece. Mas aí a viagem retornou e o perfil dele sem foto já. Eu não acredito que tenha sido bug, mas eles afirmam que foi. E eles falaram que estão contribuindo com a investigação policial. A investigação começou no mesmo dia. Essa minha amiga que me resgatou, que foi fazer o BO, ainda tarde, à noite, a perícia foi coletar material para o toxicológico, sangue e urina. E eu fiquei assim, toda paralisada. Para mim, isso é de um sadismo enorme, porque você fica consciente. Eu estava consciente de tudo. Então, se a pessoa fizesse o que quisesse, eu estaria consciente de tudo. Você vê a que nível chegamos numa cidade como Manaus, né? Um pouco mais de 2 milhões de habitantes, a preocupação, eu diria até das autoridades mesmo, em ter alguma coisa que o cidadão possa ter em que se agarrar, né? Em que se segurar, porque, imagino, normalmente isso acontece, mas quando a passageira, uma mulher, né? Quando é um homem passageiro, eu imagino que isso até não aconteça, não sei os níveis, porque a pessoa quando está intencionada, e aí é uma situação, como você falou, sadismo, é uma situação psíquica de doença mesmo, psicológica. A pessoa, ela já vem adoecida, exatamente, não importa, porque ela quer aplicar o sadismo dela, não importa o sexo, porque ela tem um objetivo. Causar dor no outro. Ela tem esse objetivo. E saber que está causando a dor. Saber que a pessoa está sentindo a dor. Agora, Gigi, a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, né? Mas é um alerta que você faz hoje, né? Para que as pessoas possam ter esse cuidado. Agora, e o que fazer, né? Existe algum tipo de, maneira de como se proteger disso? Como? Primeiro, motoristas certificados. Então, quando você fechou ali a viagem, apareceu o motorista, você clica na fotinho dele, já vai estar o número de viagens. Então, não se liga apenas na nota que ele tem, porque ele pode ter 4,99 e 100 viagens. Então, a mulher não pode se dar o luxo disso. Pega quem tem mais de 3.000, 4.000 viagens. Eu agora só estou pegando 5.000 a 10.000 viagens. Aí eu aperto lá, vou ver a carinha dele. Aí quando você quando você clica na foto dele,
antes dele aparecer, aparece se ele é certificado, se ele tem um certificado de Boa segurança. Boa dica. E aquilo ali já ajuda. Compartilha a tua viagem, coisa que eu não fazia. E me falaram de um botão azul, que eu passei a perceber agora, que eu vi que tem. Mas não me disseram, o Uber não me disse se aqui em Manaus o botão azul está ligado diretamente ao 190. Já existem cidades que o que acontece? Você clica no botão azul, aparece um sinalzinho vermelho lá depois, aí você clica, a polícia é alertada na mesma hora, a sua localização em tempo real vai para a polícia e a polícia vai... Isso. Agora aqui eu não sei se funciona. Mas o que é mais importante são essas dicas. Sim. São essas dicas. Então, meus amigos, não é discriminando todos os motoristas de aplicativo. Que tem muito pai de família. Tem muita gente boa. Mas existe um grupo em Manaus, atenção, existe um grupo em Manaus que está fazendo esse tipo de situação e que pode, se Deus assim, até bater. Espero que isso não aconteça com a sua esposa, com a sua filha, ou então, quem sabe, com o seu marido, porque prestem atenção, tenham todos esses cuidados aí. Isso que é o mais importante. Rafinha, tudo que é bom dura pouco. Infelizmente. Mas chegamos ao fim, pessoal. Muito obrigado por você que está assistindo, que está ouvindo também no seu carro. Gigi, Elias, também muito obrigado. Foi um bate-papo interessantíssimo. A gente conseguiu alertar a população, conseguiu mostrar mais técnicas aí de oratória. Isso é muito importante. Comunicação, no final de contas, ajuda muito em muitas coisas. Obrigado, pessoal, para quem estava acompanhando. Thiago, até sexta-feira. Até sexta-feira. Gigi, obrigado. Suas considerações. Por favor, me sigam, né? Para mais dicas, para mais alertas. No meu canal Gigi Barreto, podem procurar lá. E todo cuidado do mundo ainda é pouco. É isso aí. Elias, meu amigo psicopata das 5 Obrigado. horas. olha que ele me trouxe mais essa... mais Obrigado esse ponto. Amanhã, na Rádio Difusora, das 7 às 9, nós temos um espaço de meia hora, nós fazemos uma live. A gente conversa sobre um tema motivacional e eu vou levar, inclusive, uma situação para a gente debater isso, muito importante. E nos sigam, Elias Matos, no YouTube. Já tem várias mensagens gravadas lá, dessa palavra de que as pessoas querem alguma coisa diferente, mas com conteúdo, né? Que precisamos muito. Então, dia 4 de maio é o nosso curso de oratória no Plaza Shopping. Já aproveito para convidá-los. Tá? É isso aí. Siga aí, Elias Matos com 2 T's, não é isso? 2 T's. Com 2 T's pelas redes sociais. Meus amigos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que a sua sexta-feira possa ser abençoada com boas energias sempre, ao lado de pessoas maravilhosas, pessoas que estão sempre lhe querendo bem. Lembre-se, amanhã estaremos aqui com a presença do delegado Pablo, ex-deputado federal, que vai dar também a sua contribuição aqui no nosso programa. Eu, Henrique de Mesquita e Scleide Munsalen, estaremos a partir das 8 horas pela Rádio FM do Povo. A todos, um bom e ótimo final de semana. Portal e TV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Vai tomar um cafezinho e não saia daí. Programa CM7 no ar. Volta já. Notícias do Amazonas. Infraestrutura. O governo do Amazonas recebeu aval do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para o edital de licitação que vai selecionar a empresa que iniciará as obras do Programa de Saneamento Integrado, PROSAI, em Parintins. Serão realizados serviços de ampliação da rede de distribuição de água e esgoto, como parte do PROSAI Parintins, que também contemplará obras nas áreas de urbanização e habitação na região da Lagoa da Francesa. Economia. O governo do Amazonas reforçou a defesa da Zona Franca de Manaus junto ao Ministério da Fazenda, que está definindo projetos de lei complementar que vão regular a reforma tributária. O objetivo do governo do estado é garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus nas novas regras tributárias do país e defender os mais de 120 mil empregos diretos do Polo Industrial de Manaus. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Chegou a vez da saúde se mostrar presente. Examinamos os cuidados da prefeitura com a mulher e identificamos um avanço nunca antes visto. As unidades móveis de saúde já realizaram mais de 80 mil atendimentos, 2.800 mulheres receberam o DIU gratuitamente e somos pioneiros no exame preventivo feito em meio líquido.
Tivemos avanços históricos da saúde de Manaus. Reformamos 66 UBSs. Construímos 3 unidades de grande porte. A cobertura de atenção básica saiu de 47% para 81,5%. E mais de 2,7 milhões de atendimentos foram realizados apenas no último ano. E é com esses resultados que fomos eleitos pelo governo federal 7 vezes consecutivas como a melhor saúde básica entre as capitais do Brasil. Na saúde, a prefeitura é presente. Prefeitura de Manaus. Esse trabalho não para. Você está pronto para despertar seu potencial máximo? Junte-se a grandes treinadores e Paulo Vieira, criador do maior treinamento de inteligência emocional do mundo, em uma jornada transformadora. Descubra a metodologia que já impactou mais de 1,5 milhão de pessoas. Com métodos comprovados e ferramentas inovadoras, veja sua performance e produtividade alcançarem níveis extraordinários. Comece agora a construir uma vida de sucesso. Tour Internacional Alta Performance. Transforme potencial em ação. Chegou a hora de fazer um check-up completo e ver como está a saúde de Manaus. Começando pelo telemonitoramento. Aqui tá tudo ok. Já são mais de 224 mil atendimentos realizados. No SOS Vida, resultado incrível. Mais de 24 mil remoções por mês de pacientes em tratamento. Na vacinação somos exemplo. Foram mais de 5,6 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19 e em 2022 Manaus foi campeã nacional em cobertura infantil. E na análise do combate à malária, conquistamos o Prêmio Internacional Malária Champions 2023, fruto das iniciativas no enfrentamento à doença. Os resultados são claros e comprovam. Na saúde, a Prefeitura é presente. Prefeitura de Manaus. Esse trabalho não para. Você está na FM do Povo. Última semana, para você aproveitar o show de ofertas da APA Móveis. Olha o roupeiro Norton da Ren. Ele é enorme, vem com espelhos. Em 12 de R$ 166,59 sem juros. Tem o kit cozinha em aço da Itatiaia. Em 12 de R$ 83,25. Colchão casal em molas da Gazin. Em 12 de R$ 66,59. E o roupeiro 4 portas da Ren. Em 12 de R$ 58,25. APA Móveis. Móveis de qualidade pelo melhor preço da cidade. Mega Torra Vitória Supermercados. De 27 a 30 de abril. Arroz grano terra 4,89. Tambaqui sem espinha imbatível 11,49 o quilo. Açúcar ótimo 3,19. Costela bovina 14,99 o quilo. Leite ninho integral 14,69. Óleo Concórdia 5,49. Colchão mole bovino 25,99 o quilo. Leite LG integral 1 litro 4,79. Macarrão pérola 1,89. Bisteca bovina imbatível 19,99 o quilo. Vitória Supermercados. Identificação. ZYC 257, 94,3 MHz. Sistema de SICA de comunicação. FM do Povo. Manaus, Amazonas, Brasil. Programa CM7 no ar. Na Rádio FM do Povo. O resto é imitação.